Meus amigos, minhas amigas, a gente passa a ver, a partir de agora, o quarto bloco, que eu disse para vocês, um bloco muitíssimo importante, que cai demais. Ele está empatado com o primeiro bloco, que vai do 1º ao 39, e eu diria que é um empate técnico, porque esse aqui, nas pesquisas, ele acaba sendo um pouquinho acima, mas naquela margem de erro, sabe? Aqueles 2 para lá, 2 para cá, aí dá o empate, mas ele tem um pouquinho, um pezinho na frente, um beicinho de pulga na frente. Ele cai um pouco a mais. Por quê? Porque ele também é cobrado na parte de ética. Então, por isso você acaba encontrando um pouco mais de questões sobre esse assunto. Tá certo? Então, só tomar esse cuidado, porque aqui a atenção tem que ser redobrada. Esse bloco, ele começa do 116 e vai até o 142. Mas eu não vou trabalhar nessa sequência. Eu vou começar pelo artigo 118, vamos para a tela já, ó. Regime disciplinar. Eu vou pular o 116 e 117 e já vou direto para o 118. Eu acho mais didático. Depois eu volto no 116 e 117. O 118, 119 e 120, ele trata sobre acumulação de cargos, tá? E você já sabe, espero eu que sim, essa é uma parte que tem um regramento todo constitucional. Um regramento esse que você simplesmente tem que lembrar que quem manda nessa parada aqui é a Constituição. Por isso, inclusive, a própria lei já traz aqui que ressalvados os casos previstos na Constituição. A Constituição é que pode ressalvar, porque de resto é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Isso é uma parte que a gente trabalha, inclusive, dentro de agentes públicos. Sendo que essa proibição, preste atenção, essa proibição ela é ampla e genérica, porque ela estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, União, Estado, DF, município, territórios, geral. A proibição de acumulação ela é ampla. Até em situações que nem integram a administração pública, nem integrantes da administração pública, vai haver a proibição. Por exemplo, você ocupa um cargo público no órgão que você tanto deseja, e de repente você quer acumular com o ofício de notas num cartório, você passou para um cartório. Ah, mas cartório é concurso. Mas é para você trabalhar fora da administração. Você vai ser dono do cartório, mas a título de delegação, um concessionário aqui. E é uma função pública, então não vai poder acumular. Então só tomar cuidado com esse ponto, porque a proibição aqui ela é geral. Quer dizer o quê? Se você é estadual com federal, não pode. Municipal com municipal, não pode. Federal com federal, não pode. Direta com indireta, não pode. Quando que pode? Quando a Constituição tratar. Professor, a gente não vai ver aqui na 812? Não. Eu vejo isso dentro de agentes públicos, porque aí lá eu trato a Constituição. Aqui é só o que a 812 prevê. E na 812, em regra, ela não traz situações de acumulação. Professor, mas eu lembro de você falar, por exemplo, de acumular o vereador com o cargo efetivo. Eu lembro, porque a Constituição prevê isso no artigo 38. Ela só repete. Tudo bem? Beleza? Sem problemas? Vamos seguir. Aí vem o parágrafo 2º e diz pra gente o seguinte: acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. É lícita, mas tem que comprovar compatibilidade, porque senão também não vai poder. Então veja bem, além de você ter que olhar se os cargos podem ser acumulados, você tem que ver se vai haver compatibilidade de horário entre eles. Maravilha? Se vai haver compatibilidade de horário entre eles. E aí é até interessante citar um julgado do STF e o STJ seguiu, que é no sentido de que na área da saúde tentaram colocar limites de carga horária. Se a acumulação ultrapassar tantas horas, não pode mais. O Supremo falou, não tem isso. A Constituição falou, tem compatibilidade de horário? Tem, então pronto. Não tem somatório de carga, não. Se somou 40, 50, ou 70, ou 80, o que tem que provar tem compatibilidade de horários. Tem compatibilidade de horários. É isso que importa. Tudo bem? Beleza? Voltando para a tela. Considera-se a acumulação proibida, olha o que ele vai considerar também. Considera-se a acumulação proibida
a percepção. O que é percepção? Recebimento de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade. Ou seja, não é porque eu me aposentei que agora eu posso acumular com qualquer um. Não, 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 não. Você que se aposenta, continua em regra proibido ter o somatório. Em regra, continua a proibição do somatório. Então você está aposentado em um cargo. Fala, agora eu vou aproveitar, passar para um novo concurso público e somar. Cuidado. O que você vai ter que olhar? Se esses cargos eles eram acumuláveis na atividade. Na atividade eu podia acumular? Não. Então o aposentado também não vai poder. Na atividade eu podia acumular? Podia. Então aposentado eu vou também poder acumular. Tá bom? Ok? Então não é porque se aposentou que liberou geral. Aposentou, continua vendo se era compatível, se era acumulável na atividade. Aí permite-se também, porque a Constituição autoriza, no caso de acumular com cargo em comissão, e também admite-se no caso agora de cargos eletivos. Na atividade era só com vereador. Agora, aposentado, você pode acumular com qualquer cargo eletivo. Tudo bem? Beleza? Então vamos seguir. Ó, salvo quando os cargos que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Além desse caso, também o comissionado e também os eletivos. Aí vem o 119 e o 120. O 119, tranquilo, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, está proibido, também não posso acumular cargo em comissão, exceto aquela situação que a gente viu no parágrafo único, que é a situação que fala que é interino, é a situação provisória, tá? E naquele caso, inclusive, acumula, só que tem que optar pela remuneração. Como também não pode ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Ok? Esse 119, confesso para vocês, não lembrar de questões de prova sobre ele para então se preocupar. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, olha só que interessante esse caso, que acumular 2 cargos efetivos, ó, ele tem um cargo efetivo mais um cargo efetivo, tá? Quando investido em cargo em comissão, opa, tá somando mais um cargo em comissão, ficará afastado de ambos, ó, afastado de ambos, afastado, é a primeira situação, afastado de ambos, cadê? Aqui, os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário, opa, e local com o exercício de um deles. Ah, então eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder acumular pelo menos um. Então é um afastado dos 2, está de verde, ou então 2, que seria acumular com algum. Acumular um, tá? Acumular um. Maravilha? Jamais eu vou poder, ó, jamais eu vou poder acumular os 3. Efetivo, efetivo e comissão. Não. Eu me afasto de um efetivo, paro de receber então dele e fico recebendo como um efetivo que eu ainda tenho, mais o cargo em comissão. Aí eu posso. Ou me afasto dos 2 efetivos e fico só no cargo em comissão, se não houver compatibilidade de horário com nenhum deles. Tudo bem? Do 118 ao 120, confesso que cai mais na parte da Constituição do que propriamente aqui na 812. E aí a gente pode seguir, vamos para a tela, e a gente entra aqui das responsabilidades. Eu diria para vocês que essa parte que vai do 121 ao 126A tem uma frequência boa. Do 121 ao 126A tem uma frequência boa, chega a ser até alta. Que diz o seguinte, o servidor responde civil, tendo que ressarcir os prejuízos, penal, podendo até ser preso, e administrativamente, ó, esse aqui é um pé, tá? É um pé que ele pode ser demitido, vaza, some, cai fora daqui. Então o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. É o que a gente chama de tríplice responsabilidade. É a tríplice responsabilidade, ou seja, por uma única conduta, você pode muito bem ter que responder em 3 esferas, ok? Sendo que a responsabilidade civil decorre de ato
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o dinheirinho. Prejuízo ao erário ou a terceiros. Ok? Prejuízo. Tem que indenizar. E aí, o parágrafo 1º traz uma regrinha que eu confesso para vocês, não me preocuparia muito para a prova, porque ela é um tanto quanto até difícil de você entender. Mas veja bem, está dizendo mais ou menos assim, traduzindo antes da gente ler. Como é que eu tenho que fazer os pagamentos para a administração? As indenizações que eu tenho que pagar para a administração, as reposições. O artigo 46 prevê para a gente. A gente já trabalhou isso lá dentro do artigo 46. A regra é devolver em até 30 dias, mas eu posso pedir para parcelar. Em até 30, mas eu posso pedir para parcelar. Só que aí a lei falou o seguinte, calma lá. Você não vai poder parcelar, se você causou intencionalmente o dano, ou seja, foi de maneira dolosa, e você tem bens suficientes para poder pagar de uma vez. Se você praticou de maneira dolosa, intencional, e tem bens suficientes para arcar, você tem que pagar de uma vez só. Ok? Tudo bem? Vamos para a tela, ó. A indenização de prejuízo intencionalmente causado aos cofres públicos, ao erário, somente será cobrada, liquidada na forma parcelada, que é o 46, somente será executada, cobrada na forma parcelada, lá do 46, na falta de outros bens. Ou seja, se tiver bens, é de uma vez só. Tudo bem? Ok? Tratando-se de dano causado a terceiros, um particular qualquer, você vai responder perante a Fazenda Pública, na chamada ação regressiva. Você não responde já diretamente em relação à vítima. A vítima não pode entrar com ação contra você. Essa é uma parte, inclusive, que eu trato dentro do meu capítulo de responsabilidade civil do Estado. Lá dentro eu tenho um esquema que eu trato sobre essa ação regressiva e o dever que a vítima tem de cobrar do Estado. Inclusive, esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E o Estado é que cobraria do seu agente na chamada ação regressiva. Tudo bem? Beleza? Voltando para a tela. E aí, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Também uma regrinha muito cobrada. O servidor morreu, mas está devendo 40 mil. Morreu, mas está devendo 40 mil. E aí faz como? Ele deixou herança? Não, não deixou. Então não tem o que executar. Não, ele deixou herança sim, professor. Deixou herança. Ah, ele deixou herança? Então, nesse caso, pode executar até o limite da herança. Qual que é o valor da herança que ele deixou? Ah, ele deixou 6 milhões. Ele deixou 2 milhões. Até o limite da herança. Não, professor, ele deixou 10 mil de herança. Então, só pode executar até 10 mil. Tudo bem? Ok? Beleza? Maravilha. Então, essa aqui é a responsabilidade civil do servidor. Aí vem o 123 e fala que a responsabilidade penal abrange tanto crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Ou seja, se o servidor não estiver agindo como servidor, por exemplo, sou servidor, mas eu estou lá na praia, de repente lá, vejo de bobeira um celular e ó, nhaca, pego para mim. Eu estou agindo na condição de servidor? Não. Então não entra aqui nesse dispositivo. Nesse dispositivo é uma responsabilidade penal na situação ligada diretamente à minha função. Aí sim, tudo bem? Beleza? 124, vamos para a tela. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, ou seja, uma ação, praticada no desempenho do cargo ou função. Isso é uma exigência que você pratique no desempenho do cargo ou função. Ou seja, não pode ser numa situação fora da administração pública. Ah, mas então só dentro do prédio? Não, não disse isso. Fora dos limites da função administrativa. Tem que ter um nexo de causalidade. Tudo bem? E aí, a gente passa a ver agora os dois artigos nessa parte de responsabilidade que tem uma frequência muito alta. Vai para a tela. As sanções civis, olha isso, sanções civis, penais e administrativas, ó, poderão cumular-se sendo independentes entre si. Ou seja, a gente tem aqui um e/ou. Ou seja, pode ser só uma sanção civil, pode ser só uma sanção penal, pode ser só uma sanção administrativa. Como podem ser as três.
como poderia ser duas. Elas são independentes entre si. Só que nesse independente entre si, teríamos aqui uma vírgula. Qual é a vírgula? Salvo o artigo 126. Então preste atenção que essa independência é relativa. Como assim, professor? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de, cuidado, absolvição criminal. Não é qualquer absolvição, é a absolvição criminal. Se eu for absolvido civilmente, não vale. Se tiver rolando um processo administrativo e um processo civil, pode? Pode, porque são independentes. Mas se abrir um, não suspende outro? Não, são independentes. Podem correr os dois? Podem correr os dois. Posso ser absolvido em um e condenado em outro? Pode. São independentes. Se eu for absolvido no civil, posso ser condenado administrativamente, não muda nada. Se eu for absolvido criminalmente, o juiz penal me absolver. Então vem para a tela. Absolvido criminalmente, tá? Agora preste atenção que não é qualquer absolvição criminal. É a absolvição criminal que, olha a restrição aqui. Olha só esse que bem restritivo. Que o que, professor? Deixa eu circular. Negue, é uma juízo de certeza. Negue a existência do fato ou sua autoria. Ele está negando, é um juízo de certeza. Não há aqui dúvida, não é uma insuficiência de prova quanto à autoria, insuficiência de provas quanto à materialidade. Não. Aqui é simplesmente ele negou. Não foi você. Negou a autoria. Ou não houve o fato. Estão dizendo aí que você subtraiu. Não houve isso. Não, porque o bem está aqui. Como é que alguém subtrai algo que está aqui? Então, cuidado. Eles vão colocar em prova assim. A absolvição criminal redundará na absolvição administrativa. Falsa. Por quê? Porque não é qualquer absolvição criminal. O Código de Processo Penal ele prevê vários casos de absolvição. Vários casos. E não serve para todos eles. É a absolvição criminal que... Então tem lá a negativa da autoria ou do fato. Tudo bem? Maravilha? Sem problemas? Muito cuidado nesse ponto. Muita atenção nesse ponto. Fechado? Então tá bom. Com isso, volta para a tela. A gente fecha, porque o 126A não tem muito perigo não. Ó. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado, civil, penal ou administrativamente, por dar ciência à autoridade superior. Ou seja, olha aqui, o fato dele ser X9, olha aqui, ó. O fato dele ser X9, para mim aqui, comigo. O fato dele ser X9, dedo duro, foi lá e contou que quem está fazendo irregularidade, ele não pode ser punido por isso. Lógico, a não ser que ele haja na má fé e invente uma situação. Mas se for uma situação real, ele não pode ser punido com isso. Maravilha? Então a gente fecha aqui esse vídeo e na sequência a gente passa a tratar das penalidades. Te espero já.